A insônia causa depressão? Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Diário do Sono. E hoje nós vamos falar sobre algo super importante, né, Zé Mauro? Eu estava vendo um artigo da BBC esses dias falando da epidemia de depressão, né? Da quantidade imensa de casos de depressão que tem no mundo e como isso tem aumentado ao longo do tempo, né? Tem aumentado demais, muitas pessoas têm depressão. Depressão é uma condição horrível que atrapalha muito a vida da pessoa, atrapalha os relacionamentos, atrapalha muito a pessoa. E hoje você vai ver como você, se protegendo da insônia, você também se protege da depressão, né? Então o título é Como a insônia causa depressão. Então vamos entender como é que tem essa relação de insônia e depressão e o que a gente pode fazer para lidar com isso, né? Mas, Renê, o que é isso aqui? O que é isso na nossa frente aqui, Renê? Esse negócio, Zé Mauro, se chama microfone. Microfone. Esse é bacana mesmo, hein? Top, né? Top vermelhão, top, hein? Tem cara de que esse negócio aí, Zé Mauro, desse microfone? Nem sei. Não, de podcast. Tem cara de podcast, não tem? Tem, realmente, um microfone de podcast. Que tal se, aproveitando esse microfone com cara de podcast, a gente começa um podcast? Olha só. Que legal, senhor. Então, realmente, pessoal, esse microfone aqui é para lembrar você que os episódios, né, do nosso canal aqui vão estar também em podcast. Você pode acessar na sua plataforma de podcast que mais te agradar. Isso. Então tá indo para o trabalho, né? Tá arrumando a casa, tá fazendo alguma coisa que precise de algumas mecânicas. Lavar prato, cara. Lavar prato, você tem que ligar um podcast, tem que ligar o Diário do Sono lá na hora que você estiver lavando o prato, porque é um canal. Exatamente, muito bom. Então, estreando o nosso vídeo/podcast, que agora tem o nome de episódio. Episódio, exatamente, falaremos só episódio, não falaremos mais vídeo, porque você pode estar escutando em vez de estar vendo, né? Então vamos lá, começando então como é que a insônia causa depressão? Como é que a insônia causa depressão? Vamos lá? Vamos lá. Vamos contando uma historinha muito bacana. É bacana porque ilustra, né, o que a gente vai falar hoje. Mas é triste também. Então nós vamos conhecer a história fictícia do Rafael, que poderia ter sido qualquer pessoa que você conhece, até às vezes com você, que passou por um processo que nós vamos conhecer aqui agora, né? O que houve com o Rafael? Então, o Rafael é um cara que é muito dedicado e estudioso também. Desde criança ele escutou muito sua mãe falando, olha, estudo é o caminho certo, estuda que vai levar você pra frente, vai melhorar de vida, sai de uma situação socioeconômica difícil, então estuda que isso é importante. Então o Rafael escutou bastante o que a mãe falou e entrou nos estudos com tudo. E aí quando ele entrou na faculdade, todo mundo ficou muito feliz, né? A mãe dele garantiu que ia fazer de tudo possível para que ele tivesse condições de terminar os estudos dele. Então ele conseguiu passar na faculdade e a mãe garantiu, ó, você vai, estuda, que eu vou te ajudar, nós vamos pagar a sua faculdade, nós vamos te sustentar. E de fato, apesar das dificuldades financeiras, a mãe do Rafael conseguia ajudar ele, proporcionar condições para ele estudar, para ele dedicar aos estudos. E muito mais do que dedicar aos estudos, o Rafael conseguia ter uma coisa super importante, que é a qualidade de vida, né? Então ele conseguia fazer atividade física, dormia bem, se alimentava de forma saudável e foi uma época ótima, muito feliz pro Rafael. Mas, como tudo na vida, né? Acontece os reveses. Reveses da vida, então. A mãe do Rafael, infelizmente, perdeu o emprego. E aí isso foi um baque, um abalo para a família toda. Ela não conseguia mais proporcionar as condições para o Rafael estudar e se dedicar à saúde, né? À qualidade de vida dele. Então, a princípio, o Rafael não se abalou, não. Se abalou, não? Não. Ele mudou a faculdade para o turno da noite, começou a trabalhar de dia e foi com bastante esforço, né? A rotina ia ficar muito pesada, só que ele aceitou o desafio. Trabalhar 8 horas durante o dia e encarar mais 4 horas de faculdade à noite é muito cansativo. O Rafael tinha pouquíssimo tempo para dormir. Ele ia dormir sempre perto da meia-noite e tinha que acordar para o trabalho às 5 da manhã. Os meses foram passando nessa rotina extenuante e o Rafael começou a se sentir mal. Ele começou a se sentir extremamente cansado, com falta de concentração, sem vontade de fazer as coisas, sem prazer no que ele gostava de fazer antes, né? Ele começou a não dormir, mesmo estando extremamente cansado. E pior, ele começou a ter preocupações e até pensamentos
pensamentos de morte. A sua família levou ao médico e diagnosticou com um episódio depressivo. E eles iniciaram com antidepressivo. Então, gente, essa história do Rafael é uma história que pode acontecer com muitas pessoas, né? Ele estava lá estudando, batalhando, estava numa rotina, numa qualidade de vida. A mãe dele perdeu o emprego, não conseguiu, para ele manter a faculdade, ele teve que começar a trabalhar e aí ele teve pouco tempo para dormir e de repente começou a ter pensamentos negativos, pensamentos de morte, foi feito diagnóstico de depressão. Isso acontece muito, né? Então, no caso, parece que a insônia levou à depressão. Mas como isso ocorreu? Por que a insônia leva à depressão? Então a gente vai entender isso agora, né, Zé Mauro? Para entender isso, vamos ver primeiro esse artigo aqui, ó, tá? Um artigo aqui. Ele é um artigo da Sleep, uma revista que chama Sleep, foi publicado em 2014. O título do artigo é: Podemos definir a saúde do sono? Isso é importante? Uma ótima pergunta, porque a gente conhece saúde em vários níveis. Saúde do aspecto da nutrição, saúde nos esportes, exercícios físicos e a saúde do sono. Pois é importante saber a saúde do sono? E aí o artigo mostra como problemas no sono, problemas nas dimensões do sono acarretam saúde ou acarretam doença. Então, como que isso ocorre? O artigo descreve o que se chama de modelo conceitual da saúde do sono. Ele explica isso, como que dormir bem leva à saúde ou leva à doença. Se dormir mal, leva à doença. Então você vai ver, ó, agora tem coisas mais técnicas, né, Zé Mauro? Mas que vai ser muito importante para você entender o conceito. Entendendo o que a gente está dizendo aqui, você vai perceber como dormir pode afetar o nosso corpo, né? Por isso que esse vídeo de hoje é importante, esse episódio de hoje, né? É um modelo que parece complicado, mas a gente vai explicar direitinho para você agora. Olha só. Renê, quais são as dimensões do sono? Então, primeira dimensão é a satisfação. Satisfação. O que é a satisfação Isso. do sono? A satisfação é como a pessoa percebe a qualidade do sono dela. Ah, meu sono é bom, meu sono é ruim. É o jeito que ela percebe. Essa é uma dimensão do sono. Essa é uma dimensão do sono. Outra dimensão. A outra dimensão do sono é o grau de alerta. O que é o grau de alerta? É a capacidade da pessoa de ficar acordada durante o dia. Quando a pessoa não tem sonolência, não está passando aquele dia assim, passa o dia todo cansado, bocejando. Então o grau de alerta é o quanto ela consegue ficar acordada durante o dia. E outra dimensão? O horário, né? É o horário. É a colocação do horário do sono no ciclo circadiano, ou seja, no período dia e noite. E diga mais uma dimensão. Mais uma dimensão, eficiência. É a facilidade de começar a dormir ou de voltar a dormir se a pessoa acorda de noite. Ela volta a dormir. Isso, tá? Para não ficar muito tempo deitada na cama. E por último, duração. Geralmente as pessoas só pensam nesse, só pensam nessa dimensão, mas existem essas outras. Isso, a duração é a quantidade de sono nessas 24 horas. Então olha só, dormir bem não é somente a quantidade de sono, tem todas essas outras coisas, né? Satisfação, grau de alerta, horário, eficiência e duração. Então, muitas vezes ocorre essa alteração em uma dessas dimensões do sono que leva à doença. Foi o que aconteceu com o Rafael. Então lembrando que o Rafael é uma pessoa que é muito dedicada, muito estudiosa e que foi com afinco ali nos estudos, né? Apoiado pela mãe. E para conseguir estudar é diminuir uma dimensão do sono que é a duração. Então, Zé Mauro, pegando aquele quadro que você apresentou pra gente, a gente já vai preencher duas coisas. Sim. Lá nas dimensões do sono, a gente vai colocar a duração do sono dele, que foi prejudicada, e lá na outra ponta o que aconteceu, né? Que foi o desencadear a depressão. Então aqui, ó, nós temos a duração do sono do Rafael foi alterada, levando à depressão. Mas como isso ocorre? Por que a duração do sono alterada levou à depressão? Isso que a gente vai entender agora. Então tá lá, Rafael tá deprimido, então como que ele só diminuiu o tempo de sono dele? Por que ele ficou deprimido? Vamos saber agora. Existe um artigo também publicado em 2014 que fala que alterações do sono influenciam a expressão genética de genes relacionados à depressão. Olha só que coisa interessante, né? Então tem genes no nosso organismo que podem predispor à depressão. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. O que são genes? Então genes são como se fosse a programação do nosso corpo, né? E, por exemplo, a gente olha numa família que está todo mundo programado para ter mais ou menos o mesmo rosto, né? Um temperamento de alguma forma parecido, né? Aquela programação que faz a gente parecer uns com os outros na nossa família e outras coisas também. Isso é a genética, né? Isso. Então, por exemplo, temperamento. O temperamento pode não parecer, mas o temperamento também é genético, né? Então, muitas vezes a gente tem temperamentos herdados dos nossos pais, né? Às vezes a pessoa é mais calma porque o pai era mais calmo, ou mais agitado porque o pai era agitado. Às vezes a pessoa gosta muito de novidade porque o pai gosta muito de novidade.
ansiedade, aí vai, né? Então a gente tem esses comportamentos, a gente tem esse temperamento que é herdado. No caso da depressão, isso ocorre também. Então tá lá, às vezes a gente herda um genezinho da depressão, a gente herda características do pai e da mãe, né? Então características diferentes, um genezinho desses às vezes está lá, no caso do Rafael, um genezinho que estava lá dormindo, esse gene da depressão, vou ficar deprimido, ele está lá dormindo, ele não aparece, ele está lá dormindo, mas que com o decorrer, com o problema da insônia, esse gene que estava dormindo apareceu. O gene que falava assim, vou ter depressão. Então tá lá, esse gene lá dormindo, fala assim, vou ter depressão, mas ele está dormindo. Só que o Rafael encurtou a duração do sono dele, esse gene que estava dormindo, opa, acordou. Isso mostra para nós, né, Zé Maldo, que a genética, ela não determina como vai ser a nossa vida. Ela é um dos fatores. É importante. Então a genética é uma coisa. Os nossos comportamentos, o que a gente escolhe fazer da nossa vida é outro fator que é extremamente importante. Então não tem determinismo. Uma das partes da vida. A genética é um dos componentes, né? Tá lá o componente, mas dependendo do ambiente, se a pessoa realmente está muito estressada, está dormindo pouco, durando um pouco o sono dela, esse gene que estava dormindo aparece a depressão. Então assim é explicado a depressão, assim está explicado a ligação entre insônia e depressão. A insônia diminui as dimensões do sono, levando a maior influência de genes ligados à depressão, que causam alterações corporais, metabólicas, imunológicas, que finalmente levam à depressão. Então a gente está vendo aí, né? Tem uma série de questões que influenciam a depressão. A depressão é um transtorno muito complexo, com muitas variáveis. Você viu como a alteração das dimensões do sono pode ser da duração, pode ser da qualidade, da eficiência. Como a alteração dessas dimensões do sono pode levar a alterações que despertam genes, né? Que levam à depressão, por exemplo. Por isso que é importante você dormir bem, é importante você ter uma higiene do sono bacana, você ter hora para dormir, para acordar, você ter pouco estresse, ter menos ansiedade, para você dormir melhor, isso tudo é muito importante. Isso vai ajudar a gente a se proteger, né? Se proteger de transtornos como a depressão, ter mais qualidade de vida. Então isso mostra para nós como valorizar o sono é importante. Às vezes a gente acha que enxugar o horário de dormir... Claro, né? A gente está falando do Rafael numa situação extrema, que a vida pegou ele de jeito ali. Mas a gente, sempre que possível, valorizar o sono. Essa história de, eu tô com um grande projeto na minha vida, eu vou dormir só 4 horas para estudar, para trabalhar, isso é uma armadilha, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Então ficamos hoje por aqui com o nosso slogan. Vamos lá, Renê? Fazer você dormir bem é tudo de bom para nós. Tchau. Tchau.